Parábolas do Senhor Jesus Cristo, hoje com o tema 10 Virgens. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecida pelos cristãos. Embora seja tema de muitos sermões, sem dúvida, ela é uma das parábolas mais difíceis de interpretar. Essa parábola encontra-se exclusivamente no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. A parábola das 10 virgens está posicionada no Evangelho de Mateus imediatamente após o sermão escatológico de Jesus. Na última parte do sermão, capítulo 24, Jesus faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, santos e ímpios, que haverá por ocasião de sua repentina vinda. Já no capítulo 25, tal separação é ainda mais detalhada em 3 parábolas, as quais são a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial era composto por 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã, verdadeiros e nominais. O principal argumento utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja e a noiva, e não as madrinhas, também defendem que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria. Sob este aspecto, as virgens loucas são os judeus que acreditavam que sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para ele, enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo. E estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos. Referência bíblica aos Romanos, capítulo 9, versículo 27. Ainda dentro da linha que defende ser esta uma parábola direcionada ao povo judeu, estão os que acreditam que essa parábola seja cumprida durante o período da grande tribulação, após um arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo que estará nas bodas juntamente com a noiva, a igreja. Dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, existe uma grande variação de interpretação que basicamente divergem entre si sobre o que representa os elementos principais da parábola. Por exemplo,
Alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia, enquanto outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de crentes nominais. A figura do azeite também é discutida, sendo que há os que acreditam representar o Espírito Santo, outros o amor e ainda outros a graça de Deus. O sono que acometeu as virgens, para alguns, se trata da morte física, para outros, momentos de fraqueza espiritual. E ainda outros defendem que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando os que o esperam. Como vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola das 10 virgens. Grandes expositores da palavra de Deus ao longo da história da igreja fizeram sermões incríveis com pontos de vistas diferentes sobre esse texto, como Agostinho, Calvino, Luther, Robert e outros. O interessante é que nenhum deles distorceu o verdadeiro ensino de Jesus nessa parábola, o que talvez nos mostra tamanha abrangência do princípio contido nela. Creio que das interpretações citadas acima, a que mais causa problemas é, para mim, tratar-se de um erro teológico. É a interpretação que defende que tal parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação, após a igreja não estar mais na terra. Esse tipo de ensino é fundamentado por uma interpretação bíblica profundamente confusa e equivocada. Embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo na terra, penso que, se considerarmos o capítulo anterior, capítulo 24, e naturalmente percebermos a continuação dos ensinos apresentados nele ainda na composição do capítulo 25, será impossível não aplicá-la sob as verdades do dia do juízo de Deus, da separação entre os bons e os maus, dos cristãos verdadeiros e dos hipócritas. Seja qual for a interpretação adotada nesta parábola, tais verdades não podem ser negadas. Como todas eram virgens, historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns perderam a salvação, mas que alguns nunca a tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes, e as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem azeite. As aparências enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas, e pelo que o versículo 8 nos diz, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Neste momento, talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões e cantam os mesmos louvores. Alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente,
curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, versos 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus, capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7:23. Nosso Deus é justo e naquele dia não haverá intruso. As lâmpadas apagaram. Se por um lado inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível ao apagar das lâmpadas. O cristão nominal, com sua fé histórica, não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua hipocrisia, sua religiosidade e sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um tempo, e de maneira tal que há quem o siga. Quando olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados por sua luz. Mas logo de manhã, a verdade de que ela não possui luz alguma vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. O azeite é pessoal. Como já dissemos, nesse ponto, os estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir, é pessoal, suficiente apenas para os prudentes. O azeite não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, então desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo à porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram para estarem ali. Correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas, mas seus esforços nada puderam fazer por elas. A prudência e a vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Como vimos anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza desse sono, mas uma coisa é certa: o sono não foi o sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não o azeite. Isto é, ser prudente é estar preparado e possuir o azeite. A lição principal dessa parábola é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo na fila de um banco. Quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada.
precisamos estar prontos. Isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo o tempo. Isso até parece ser a mesma coisa, mas acredite, não é. Essa parábola nos ensina tal diferença. As virgens nécias esperaram o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperaram a todo o tempo. Elas tinham o azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. Para concluir este estudo, nada melhor do que as próprias palavras de Jesus em Mateus, capítulo 25, versículo 13, que nos diz: Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu desejo sincero é que possamos naquele dia desfrutar do óleo, ao invés de tentar comprá-lo em sinal de loucura. A parábola das 10 virgens certamente é um alerta importante para todos nós. Parábolas do Senhor Jesus Cristo. Estudo desejando nos abençoar.